E aí pessoal, esse vídeo que eu vou fazer, ele talvez fique um pouco grande. Tô falando pessoal, mas esse vídeo só vai ser mostrado, eu não sei se eu vou mostrar para mais pessoas ou só pro meu líder, o presbítero Jadson. E eu tenho aprendido com ele a como pregar, a gente ainda tá na metade do curso, se não estiver errado. E ele já falou que a gente vai fazer uma apresentação lá no Santuário Vila Rica, que eu faço parte do Ministério Assembleia de Deus e Igreja Mãe, aqui no Pará, no estado do Pará. Estou aqui em Parauapebas e me congrego no Santuário Tropical. Já estou servindo lá já há 2 anos. Graças a Deus que continue assim por muitos anos. Essa pregação ela vai ser ministrada no culto de ensino, que também tem a mesma pegada de dar a chicotada na galera. E aí há uns meses atrás eu tinha falado sobre Filipe que evangelizou o eunuco. E na Bíblia eu falei que, como tem na Bíblia, eu falei que tinha 2 Filipes. Eu não me lembro muito bem mais a informação, mas é 2 Filipes que tem lá. E eu falei sobre o Filipe eunuco e o Filipe que não era o Filipe que todo mundo pensava que era o Filipe, entendeu? Mas, como eu falei, eu vou entrar nessa ministração aqui para mostrar para o meu líder. E talvez eu poste na página que eu tenho, que é a Jovens Cristãos Pará. Mas não vai ficar em todas as redes sociais porque ele vai ficar gigante. Eu sei que ele vai ficar gigante. Eu já fiz dois time aqui, ele ficou mais de 40 minutos. Mas amém. É tudo para edificação dos nossos irmãos, pela graça de Cristo Jesus. Vamos lá. Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, com alegria. Me chamo Samuel, faço parte do Ministério da Igreja Santuário Tropical. Pastor Dalton e pastora Zana, glória a Deus, na vida dos meus pastores. E hoje eu venho trazer uma palavra de ensino para os nossos irmãos dessa casa. A gente vai começar com uma mensagem dizendo: se eles mudaram, qual é a sua desculpa? Porque muitas das vezes a gente é chamado para o ministério e só pensa que é para agradar homens, para agradar... Opa, fechei. Não, ficou bom. Para agradar homens, para agradar pessoas, tradições, religiosidade. Mas a mudança que Deus quer trazendo... Desculpa. A mudança que Deus quer trazendo a gente para esse ministério, seja qual for a placa de igreja, é edificação da casa e transformação dos nossos irmãos, através do nosso testemunho que a gente vai apresentar para eles. Que infelizmente não acontece em alguns casos, mas hoje, com essa palavra, eu creio que muitos irmãos serão libertos desses males, porque eu vim trazendo justamente os 12 discípulos. E eu sei que você já está se lembrando de 2 aí, de cara, Judas e Pedro. Mas não te preocupa que tem os outros. E eles também têm coisas que possivelmente você ainda está vivendo. Amém? Nosso texto base está lá em João 6, 71 e 70. Começa: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E contudo, um de vós é um diabo. Jesus desde o começo já sabia quem era Judas Iscariote. E ele tinha a certeza de que ele sabia o rumo que ele poderia tomar. Ele também sabia, na minha visão deste simples irmão aqui, que no meu entendimento, eu penso que Judas poderia ter sido um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Mas ele não conseguiu ceder, porque há uma diferença que a gente vai chegar lá e eu não vou querer falar, entre um e outro, da situação que ele viveu. Ele poderia ter escolhido um caminho diferente, é isso que eu quero dizer, mas vamos continuar aqui. Jesus chamou 12 homens imperfeitos, cheios de falhas, temperamentos difíceis, dúvidas, medos passados sujos, mas eles mudaram. Eles não eram perfeitos, mas foram transformados pela presença de Jesus. Porque quando a gente fala dos 12 discípulos, a gente já assemelha como perfeição, como pessoas incríveis, só que eles tiveram um tempo de construção. Passaram 3 anos no ministério de Jesus e mesmo depois de ter ressuscitado, ainda passou mais 40 dias com eles. Então, daí você vê o tempo que Jesus se dedicou a esses homens.
porque ele sabia o potencial que cada um deles tinha. Cada um deles tinha. Amém? E ele sabe também o potencial que você tem. Não é à toa que você está aí ouvindo essa mensagem. Porque isso não vem de mim. Porque eu sou um pecador também. E todo dia o pecado bate à minha porta, mas eu tento e faço o máximo possível. E clamo pelo nome de Jesus. E consigo repreender este pecado que quer trazer prazer à minha carne e não trazer a alegria ao meu espírito. Mas graças a Deus eu continuo nessa luta com vitória, uma após a outra. Todo dia uma vitória. Agora eu te pergunto, eles mudaram, e qual é a sua desculpa? E se prepare, porque a partir daqui você vai ouvir muito essa pergunta. Qual é a sua desculpa? Hoje talvez você se identifique como Pedro. Legal. Legal? Será que é legal? Tomé ou João. Mas ninguém quer ser o Judas, né? Mas o perigo é quando você começa a aparecer com Judas e nem percebe. Porque logo você pensa, mas Samuel, o Judas traiu Jesus por 30 moedas. Eu não traio Jesus por 30 moedas. Não, você traz Jesus por bem menos que 30 moedas. Possivelmente hoje você traiu Jesus com um pecadinho, com uma desculpa, com uma mentirinha no seu trabalho, com uma mentirinha que você inventou para sua esposa, para sua mãe, para seu pai, para o seu filho, ou você filho fez isso para o seu pai, para sua mãe, para o seu chefe, não sei. Mas Samuel foi só uma mentirinha. Tem uma coisa que este pequeno servo aqui fala, e eu digo para os meus liderados: vocês têm que tomar cuidado com as pequenas mentiras, porque quando você cresce a ponto de ficar gigante, você não vai ter condições de combater. Então, enquanto essa mentira, esse pecado, essa negação que você faz a Jesus é pequena, você tem que pisar nela e dizer que está destruída em nome de Jesus. Tem que repreender. Não tem que ficar alimentando. Porque ela vai crescer. Ela cresce de um jeito que você não tem controle nenhum. Amém? Mas eu sei que vocês vão mudar. Vocês são possíveis mudar. Vamos começar com Pedro. O impossível que se tornou líder. Em João 18:10 e Lucas 22:62. O antes e o depois dessa mudança do impossível para se tornar líder. Eu não vou fazer a leitura dos versículos porque a gente tem 12 discípulos para falar. Mas não se preocupe. Ao fim dessa ministração, eu posso muito bem estar compartilhando esse PDF para vocês. E vocês podem estar lendo com mais cuidado. Mas se o pessoal da mídia quiser transmitir os versículos no telão, eu fico muito agradecido. Mas eu vou dar continuidade à minha pregação, amém? Eu não vou ler com vocês para poder a gente correr, porque tem muita coisa a ser falada. Cortou a orelha de um soldado no momento que Jesus ia ser entregue à mão dos romanos, e negou Jesus depois, mesmo depois de ter falado que não negaria. E Jesus falou: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Mas chorou e voltou. A gente, como eu falei, tende a ir para pecados que na nossa visão é pequeno, e a gente esquece que cometeu isso. E esse é o perigo. A gente faz um pecado aqui, a gente tem esse pensamento de pecado pequeno, porque para Deus não tem pecado pequeno ou grande, não tem pecado. E ele fez isso. Ele negou por medo. Judas traiu por interesse. E também nesse time aqui que eu vou começar a falar muito de Judas também. Porque Pedro negou por medo. E quantas vezes você tem medo de falar de Jesus para algumas pessoas? Para o seu vizinho, para os seus familiares, para o seu amigo. Mas é porque dentro de você não dá ainda bom testemunho. Você ainda faz coisas da velha criatura. Então você tem medo de falar de Jesus. E eu te entendo. Porque você sabe, quando você for confrontado, você vai bater com a cara bater com o burro nas águas, né? Como é o ditado aí popular. Ou com a cara no burro, ou seja lá qual for o ditado que você entenda, tanto faz. Mas você vai se dar mal. E aí, você tem medo de falar de Jesus. Mas Judas traiu por interesse. E olha só como é a diferença. Talvez Judas não tivesse medo de falar de Jesus para os outros, mas ele traiu por interesse. Entende? Então são dois cenários muito feios, tanto da parte de Pedro como de Judas. Mas eu sei que vocês podem ter essa mudança. Você pode ser explosivo, mas ainda há tempo de mudar. Qual é a sua desculpa? Porque mesmo sendo explosivo, mesmo tendo essa característica de você,
Você ainda pode mudar. Basta você buscar em Cristo para que essa mudança aconteça, amém? Vamos pro próximo, para a gente não perder tempo. Já tá com 10 minutos, eu não quero, né? 2 João, o apóstolo João, o temperamental que virou discípulo do amor. Em Lucas 9:54, antes, e João 4:47. 4, capítulo 4, versículo 7, depois. Queria que o fogo descesse em cima dos samaritanos. Depois escreveu sobre amar como Jesus. Olha a diferença de uma pessoa que pediu para descer fogo do céu no seu momento de raiva e depois como amar Jesus. Sobre como amar Jesus. E aí você fala assim, não, mas eu nunca pedi para descer fogo em cima de ninguém. Que comparação besta é essa, cara? Será que não? Quando o cara passa fazendo a moto, tomara que caia e quebre a perna, quer aparecer. Quando passa o cara com um calçãozão, tomara que queima, que som rei nojento. Não tô dizendo que você vai bater palma pra essas coisas. Mas o que eu tô dizendo é, você tá desejando que desça fogo do céu em cima dessas pessoas, desejando o mal. Como é que você vai desejar o mal ao próximo? Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Ah, é. Tu nem te ama, como é que tu vai desejar o bem? É verdade, faz sentido agora. Faz sentido, não faz? Faz todo sentido. João mudou de atitude. Judas manteve a máscara. Olha que perigo. Porque muito bem, na frente dos outros, você pode tentar parecer o crentezão e glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor com alegria, irmão. Mas aí é aquela máscara, né? Que quando chega em casa, manda fogo do céu e quer ser o bechão, quer ser o doidão da parada. Isso é muito forte, meus irmãos. Eu sei que, e desde já, eu começo falando, isso aqui serve pra vocês e serve pra mim, porque eu também tenho meus erros, tenho meus pecados. E você fala de amor, mas deseja o mal. Qual é a sua desculpa? Porque todo mundo aqui tem uma desculpa. Não vem que não tem. Todo mundo aqui tem uma desculpinha para dar. Então, pergunte-se para você mesmo. Qual é a sua desculpa para continuar na prática desse erro? E, infelizmente, agir como um João antes e não ser como depois. Porque João depois escreveu sobre como amar Jesus. E você pode muito bem ser este espelho do amor de Jesus. Porque se ele escreveu, você pode ler, pode aprender e pode reproduzir. Amém? Amém. 3. Tiago, o ambicioso que se entregou. Marcos 10:37, Atos 12:2. O antes e o depois. Queria trono, mas morreu pela cruz. Olha que diferença. Entrou no ministério buscando o trono, mas se entregou pela cruz. E, como vocês bem sabem, a cruz é uma morte de humilhação. É uma morte para bandidos, para criminosos de alta patente. Judas buscou lucro, Tiago entregou tudo. E muitas das vezes a gente é assim. A gente entra num ministério, entra numa rede, entra em algum grupo dentro da igreja sempre buscando lucro. E quando eu falo lucro, pessoal, às vezes não é lucro financeiro, é só por status, é só por dizer que faz parte, mas não ajuda, não faz nada. Às vezes você entra como líder ou co-líder de uma célula e não faz nada, é só para dizer que tá lá. Meu irmão, vigia. Tiago entregou tudo. Agora, é claro, esse tudo também eu friso que não é só a parte financeira, porque a gente tem essa mentalidade pequena e egoísta de sempre pensar no financeiro. Se entregar é fazer por amor. É quando o pastor manda mensagem no teu grupo, seja qual for o teu santuário, tu se pronunciar, tu responder teu pastor, tu responder o teu líder, tu falar, meu líder, eu não vou por isso ou por aquilo, eu não vou porque eu não tenho condições de ir, mas eu quero ir, se o Senhor puder me pegar, venha me pegar, que a gente vai pegar essa obra junto e vamos fazer. Deixa os outros falar que tu é besta, tu tá fazendo é para Cristo. Tem essa mentalidade, eu tô fazendo isso aqui para Cristo. O homem é só uma ferramenta que tá aqui no caminho, e a gente vai fazer para Cristo. Amém?
4. André, o anônimo que apresentou gigantes. Olha que poderoso. Existem muitos irmãos do nosso ministério e em vários outros ministérios que nunca serão reconhecidos, nunca serão destaque. Mas acredite, em todo pregador, em todo evangelista, em todo louvor, existiu e existe pessoas pequenas que apresentou gigantes para esses ministérios. João 1, 41 e 42. Sem palco, mas levou Pedro a Jesus. André levou Pedro a Jesus. Glória a Deus. Judas usou o acesso para atrair. André usou para servir. Porque mesmo que você consiga trazer gigantes para esses ambientes, você está usando só um caminho para dizer que trouxe. Não, mas eu trouxe o fulano. Eu trouxe aquela pessoa. Eu trouxe tal pessoa. Você sempre quer ser, né? Quer sempre dar a desculpa de que você é o bom. Mas André usou para servir. O André, o anônimo, usou para servir. Ele usou o acesso de trazer pessoas grandes para o ministério para servir com amor e carinho. Você quer aparecer ou quer apresentar alguém a Cristo? Qual a sua desculpa? Amém? A gente tem que não... É consequência, meus irmãos. A gente vai aparecer? Vai. Isso é inevitável. Ninguém aqui é invisível. Ninguém está dizendo que não vai te ver, não. Todo mundo vai te ver. A questão é você ver, mas os seus olhos estão grudados na cruz, em Cristo Jesus. Porque aí você está com a visão do eterno. E não é a visão do terreno. Do pó você veio, do pó você vai. Do pó você voltará. Você tem que ter a visão do eterno em Cristo. Para que Ele te veja. E também eu recomendo fortemente. Não pense só nas bênçãos. Porque Jesus é bondoso. Deus é maravilhoso. Ele vai te abençoar. Mas se Ele vê no teu coração que você está fazendo pelas bênçãos, vai demorar mais um cadinho. Porque Ele vai te tratar, até você realmente melhorar e ser este servo de excelência para Ele. Para o reino dele. Filipe, o cético que obedeceu, João 4, 14 e 8, Atos 8, 26 e 40. Duvidou, mas depois foi obediente. A dúvida de Filipe virou fé. Judas nunca criou de verdade. Muitos irmãos têm dúvidas quando alguém sobe aqui com o testemunho, mas será que foi desse jeito mesmo? Não, esse cara tá emocionado, não é possível que isso aconteceu. Não, eu conheço, moço, conheço esse cara aí, até disse que conhece o cara. Esse cara não teve isso não, ele tá do mesmo jeito, isso aí é só emoção. Judas nunca creu de verdade. Aí você passa anos e anos e anos dentro do ministério, fazendo, dizendo que está servindo, dizendo que está louvando, mas nunca crê de verdade no que está ouvindo, no que está vendo. E ainda se pergunta, meu Deus, por que não acontece na minha vida? Tu não crê, tu não fica alegre quando acontece na vida do irmão. Bom, meus irmãos, eu tive que levantar, para que não fique uma coisa meio assim, né, maquiada. Eu pausei o vídeo e demorei para voltar e voltei agora. A gente tinha, na hora que eu pausei o vídeo, a gente estava com a parte do Filipe. Então, depois eu vou ver e se ficar bom, vai passar para 6 aqui. Que é o Bartolomeu. Bartolomeu, o preconceituoso que foi transformado. Duvidou por aparência, mas reconheceu Jesus. Esse abençoado aqui, lá em João 1, 46 e 47, falou: pode vir alguma coisa de bom vir de Nazaré? Simplesmente isso. Uma das frases, um dos versículos também muito conhecido, foi esse abençoado que falou isso. Mas ele ficou tão abençoado que depois ele reconheceu Jesus. E por muitas vezes a gente age com preconceito com pessoas que vêm de áreas diferentes, que vêm de estados diferentes, que vêm do Maranhão. E com todo o respeito, meus amigos, Maranhão é top. Maranhão é maravilhoso. Meu pai é de Caxias, no interior do Maranhão. Minha mãe é de Carolina, no Maranhão. Se você é de lá, ou seu parente, tem grande chance de a gente ser parente, tá? Mas isso aí é conversa para outra coisa, para outros momentos, tá bom? Depois a gente vê lá a localização lá, talvez você seja meu parente. Talvez. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, independente de onde vem, a gente tem que entender que Deus levanta pessoas com propósitos e chamados. E a sua entrega, que é uma coisa que eu também gosto de falar muito, dependendo da sua entrega,
você vai conseguir realizar não só o que você quer, mas principalmente o que Deus quer para a sua vida. Mas vai aparecer Bartolomeus, o Bartolomuas. Foi estranho, hein? Bartolomuas. Não, coloca assim. Bartolomeu, aí, aspas, colchetes. Pronto. Vai entender que é mulher. O Bartolomuas, que vão dizer que você não é o que é. Mas vão reconhecer, porque Cristo está dentro de você. Judas viu tudo, mas escolheu trair. E olha só como é que é. Mesmo vendo quem era a pessoa, identificando a pessoa e reconhecendo que a pessoa era de Deus, ainda continuou sendo preconceituoso e continuou a trair. Então não seja como Judas e nem como Bartolomeu antes, mas seja um Bartolomeu ou uma Bartolomua curada. Eu estou contextualizando aqui, meus irmãos. Eu sei que isso não está na língua portuguesa. E eu não vou dar desculpa de que o português está mudando. Tá errado, tá bom? Você rejeita quem Jesus escolhe? Qual é a sua desculpa? 7º, Mateus, o ladrão que virou evangelista. Olha que forte, o ladrão que virou evangelista. Mateus 9, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Era colhedor de imposto, mas largou tudo. Mateus largou a grana. Judas se vendeu por moedas. E olha só, uma pessoa que era ladrão do trabalho, do suor, do sangue de pessoas, largou tudo para seguir Cristo. Mas Judas se vendeu por moedas. Mas não foi as moedas em si, que foi a atração dele. Ele tinha na mente dele um objetivo de fazer algo dentro daquela sociedade, o reboliço que ele achava que ia tomar, né? Mas é claro, eu não estou defendendo Judas, eu estou falando do que ele achava, porque é muito fácil a gente apontar, né, os erros, mas temos que entender quais são as causas e circunstâncias que levaram essa pessoa a agir daquela forma. Mas é claro, a palavra de Deus tem que ser entregue para essas pessoas antes, para que essa cura seja feita por Cristo e não pelo homem, porque o homem pode gerar resultados de transformação na vida de pessoas, eu acredito nisso, mas Cristo é a base para tudo. Cristo tem que ser sempre à frente dessas situações, porque ele limpa aquilo que o homem não vê, o que o homem não sente, o que o homem não ouve, o que o homem não toca. Ele cura a alma. Amém? Você ainda vende Jesus por algo mais barato? Qual é a sua desculpa? Reflita aí nessa cadeira confortável. Tomé, o 8º, o incrédulo que virou proclamador. João 20, capítulo 20, versículo 25 ao 28. Precisou tocar, mas quando viu, declarou: meu Senhor, meu Deus. Tomé creu. Judas fingiu até o fim. Vai existir pessoas, né? E agora eu vou falar que nem os pregador coach. Existem pessoas na sua caminhada que vai ter que crer, tocar para crer. E existe aqueles que vão tocar e até o final e até o fim e ainda não vão crer. Mas creia que, tocando ou não, Deus é o único Senhor e Salvador de nossa vida. E olha só que forte. Tomé teve que tocar com a permissão de Cristo. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus não vai deixar a gente tocar, não vai deixar a gente ver, não vai deixar a gente falar, não vai deixar a gente ouvir, não vai deixar a gente sentir. E mesmo assim, a gente vai ter que continuar crendo nele. Que não sejamos, meus irmãos, que nem Tomé. Suas dúvidas estão te aproximando ou te afastando de Jesus? Porque é isso que causa a necessidade de ter que ver, de ter que falar, de ter que olhar, de ter que apalpar, de ter que sentir. A dúvida cresce com pequenos erros que geram grandes erros. Então, em nome de Jesus, eu falo para vocês, antes que esses pequenos erros queiram crescer dentro de vocês, repreenda em nome de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, e você será limpo desse mal. Mas mesmo assim eu ainda pergunto, qual é a sua desculpa? 9, Tiago, filho de Alfeu, o esquecido que foi fiel. Mateus 10, 3.
quase não apareceu na Bíblia, mas permaneceu até o fim. E quantos irmãos estão aí na caminhada? Quantos irmãos não terão este momento de falar da palavra de Deus? Eu não vou dizer que por falta de coragem, por falta de oportunidade, porque a oportunidade ela é nos entregue todo dia. A cada dia que Deus nos entrega o Espírito de volta ao nosso corpo, é mais uma oportunidade que você tem de falar de Jesus. O Tiago, quase não apareceu na Bíblia, mas permaneceu fiel. Ele foi, mas permaneceu até o fim. Ele foi fiel até o fim a Jesus Cristo. Judas teve posição, mas traiu. E essa é a diferença. Judas estava praticamente do lado de Cristo. Estava à esquerda. Mas isso eu estou contextualizando, meus irmãos. Eu não estou dizendo que estava. Talvez ele estivesse à direita, mas traiu. Tiago foi fiel sem palco. Quase não apareceu, quase não teve momentos extraordinários, momentos de discussão, momentos de reflexão com Cristo, mas foi fiel sem palco. E que a gente possa não olhar para o palco, não olhar para o altar humano, mas olhar para Cristo, para a cruz, e aí que a gente continue fiel a Ele, somente para Ele, toda a honra e toda a glória. Você quer ser fiel ou famoso? Porque é o que acontece no nosso ministério e em outros ministérios, pessoas que buscam ser famosos. Meu amigo, se é para ser famoso, e se meu Jesus, o meu amor, meu primeiro amor, não é o meu foco, eu entrego tudo. Eu renuncio a tudo. E entrego a Cristo. Somente Ele é que importa. É somente dele que eu quero a atenção. É para Ele. Tudo é para Ele. Mas mesmo assim eu pergunto, qual é a sua desculpa? 10º, Tadeu, o confuso que ficou. João 14:22. Tinha dúvida sobre o plano, mas permaneceu. E quantas vezes a gente não tem dúvida do plano? Quantas vezes a gente não é chamado para fazer parte de um momento da igreja, ou o seu líder de célula fala de uma ideia que ele teve e você simplesmente não aceita, pula fora. Não, eu acho que isso aqui não vai dar certo, eu vou dar um migué que eu tenho alguma coisa para fazer e não vou ficar por aqui não. Judas saiu, Tadeu ficou. Não seja que nem Judas, não crie confusões com planos da sua liderança, do seu pastor. Siga firme e creia em Cristo, que a bênção virá, não só para aquele plano, mas para todos os outros que vão vir na sua vida. Dúvida não é pecado, presta atenção. Mesmo na dúvida, Tadeu ficou, Judas saiu. Traição é pecado. Mas mesmo assim eu pergunto, qual é a sua desculpa? 11. Simão, o zelote, o radical que se rendeu. Lucas 6,15. Era o revolucionário político, mas escolheu o reino de Deus. Judas queria controle, Simão se entregou ao plano. Mais uma vez, Judas queria controle. E muitas vezes a gente quer esse controle. E o controle está na mão de Deus, meus irmãos. Como a gente bem sabe. Mas Simão se entregou ao plano. Ele tinha uma ideia revolucionária na sua cabeça que ia estourar aquele momento, que ia ser o ápice. Mas aí, quando ele viu que o plano de Cristo era o melhor para a vida dele, ele se entregou. E aí você se pergunta, mas Samuel, como é que eu vou saber o plano de Cristo, meu irmão? Mete a cara na obra e vai trabalhar para Cristo. É o que eu faço. Tu acha que quando eu comecei a trabalhar no pneu, carregando pedra, carregando tijolo, carregando argamassa, batendo, tu acha que eu tinha plano de uns meses na frente eu estar fazendo servente de pedreiro? Aí você fala, nossa, mas tá sério, tá falando de servente de pedreiro? Tu tá de brincadeira comigo. Meu irmão, eu não tinha noção, apesar do meu tamanho, se eu ia dar conta ou não. Mas quando eu servi para Cristo e somente para Ele, eu tive a visão de que eu dava conta. E eu entrei numa obra, eu fui trabalhar de servente de pedreiro. E dei conta. E olha, dei conta muito bem. Não tô me elogiando aqui ao máximo, não. Mas não tô trabalhando mais não, viu, pessoal? Como servente, não. A minha formação é técnico eletromecânico, mas eu tô indo para refrigeração. Mas também não tô deixando de fazer outros experimentos aí na área que eu gosto de vendas online.
Mas isso é história para outro testemunho, então só estou sendo rápido e objetivo, tá bom? Vamos lá. Você está seguindo o reino ou seguindo o seu próprio plano? Porque na minha cabeça, pessoal, eu poderia muito bem estar seguindo o meu plano, seguindo o que eu acho que eu merecia. Não, eu mereço uma vaga de mecânico, porque eu sou técnico em eletromecânica, e não sei o que, e tem neném. Esse era o meu plano. Mas não era o plano de Deus. Então eu falei, a oração que eu fiz, inclusive esse ano. Meu Deus, eu estou cansado de ficar vivendo idas e voltas, ondas de cima, de baixo, de cima, de baixo. Eu quero viver o teu plano, meu Deus. Me coloca no teu plano e eu vou te dar graças em tudo. E assim foi. Mas eu pergunto, qual é a sua desculpa? Qual sua desculpa? Já conseguiram responder? Foram 11, qual sua desculpa? E a última, e não menos importante, mas aqui vai fechar este pacote, o número 12. Judas Iscariote, o único que não voltou, por escolha própria, porque teve como voltar, tinha como voltar. Mateus 26, 14, 16 e 27, 5. Traiu por moedas, apesar que o seu objetivo não era moedas. Quando a gente vê a traição de Judas, a gente pensa logo que era por causa do dinheiro. Não é por causa do dinheiro, é porque ele queria criar o plano dele, o plano de fazer a loucura, a revolução na sociedade naquele tempo. Perdi a moeda aqui. Não se arrependeu, se matou. A maior tragédia de Judas não foi trair, mas não voltar. Porque trair, todo mundo que trai. Trai. Quantas vezes você não traiu Quantas vezes você já não traiu Jesus essa semana? Com seus pecadinhos, com suas desculpas, com aquela desculpinha que o seu líder manda. Ei, rapaz, ei, meu liderado, vem aqui, ó. Tô precisando da tua ajuda. Ei, vem aqui bater uma argamassa aqui na frente aqui do nosso santuário sede. Vamos levantar as placas. Desculpa. Você tá traindo Jesus. Você não está traindo o homem, você não está traindo o pastor Júnior Romão, você não está traindo o seu pastor, você não está traindo sua liderança, você está traindo Jesus, porque você entregou a vida para ele, para servir na obra dele. Não, Samuel, não, para de falar isso. Eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu só fico no banco. Meu irmão, você não tem mais culpa, você não é mais inocente, você é evangelista. O evangelista trabalha na obra, através de busca de almas, preparando esse ambiente para essas almas. Então, meu irmão, quando houver o convite, responde a tua liderança. Bora trabalhar na obra. E você vai continuar atraindo por prazeres, curtidas, vícios e omissões? Olha só como eu falei. Como dar certo. Meu irmão, a gente não deve focar. E eu falo isso com muita experiência hoje, graças a Deus. A gente não deve focar nas coisas dessa terra. Eu sou um cara novo e sei que é difícil possivelmente para quem tem minha idade, ou talvez para quem seja mais velho, e com certeza para quem é mais novo. É muito difícil falar isso sem propriedade, mas hoje eu falo com propriedade. Temos que focar no reino e, consequentemente, pela graça, consequentemente não, pela graça, Jesus vai nos abençoar. E se nos abençoar, amém, Ele vai nos entregar para a gente se manter e a gente vai se embora com isso mesmo, porque nosso objetivo é no reino. As coisas dessa terra vão ficar. Tudo que você conquistar, o seu carro, a sua casa, o seu campo, a sua fazenda, tudo que você conquistar vai ficar, meu irmão. Então foque no reino. Eu não estou dizendo que você vai ficar sendo miserável, vivendo, sabe? Não, você tem que ter o bom e o melhor dessa terra, amém. Mas se você focar no reino, você não vai ter só o bom e o melhor dessa terra, você vai ter o excelente do reino de Deus, amém? Judas traiu uma vez, tem gente aqui que trai todo dia. E você sabe. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Os 11 mudaram. Judas fingiu até o fim. E que essa noite, meus irmãos, a gente não tenha essa mentalidade de Judas, de tentar fingir algo que não somos. Seja sincero. Chegue na sua liderança, chegue no seu pastor, peça ajuda, peça socorro. Se você não consegue, por algum motivo, vai no seu secreto, dobre o seu joelho e clame para Jesus. Jesus, eu não consigo. Eu fulano de tal, eu fulana de tal, não consigo. Me ajuda a superar esse erro, me ajuda a superar esse pecado. Eu não quero criar pecadinhos e virar pecadão na minha vida, na nossa mentalidade humana, né? Pecadinho, pecadão. Porque tudo é pecado, só que a consequência desse pecado de um vira uma torre de Babel.
absurdamente gigante. Amém? Se eles mudaram, qual é a sua desculpa? Porque a gente olha muito os 12 como perfeitos, mas eles não eram perfeitos. Eles tinham erros, mas mudaram. 11. Um não mudou porque não voltou. Preferiu a morte. Hoje, Jesus te pergunta, você é Pedro arrependido ou Judas escondido? E para aquele que ainda está com essa mentalidade, meu irmão, eu já faço agora o apelo. E peço para que nossos pastores e pastoras venham à frente também. Receber essas pessoas que são Pedros arrependidos ou que são Judas escondidos. Independente de quem você seja, independente da sua idade, independente da sua posição, que você se saia, que você se levante e venha até a frente e peça perdão. Amém? Não saia daqui fingindo. Ou você volta para Jesus ou continua traindo ele todo dia. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o pastor, chefe da casa. Amém.